Rosa, obrigada por aceitar o nosso convite, né? Tão gentilmente, tão tranquilamente, né? De poder bater um papo. E aí eu gostaria que você me dissesse quem é a Rosa que não está no LinkedIn. Muito bem. A Rosa que não está no LinkedIn é a Rosa que é mãe de 3 filhos adolescentes. Pois é. Mãe da Júlia, do Pedro e da Amanda. É a Rosa que, ao longo da minha carreira, da minha jornada de contadora que sou, descobri que além de contadora tem outros talentos e outros dons que Deus me deu. Eu me chamo sempre, eu sempre falo assim, eu sou a Rosa da Luz, eu sou a luz da Luz Oliveira. Então, ao mesmo tempo, eu me sinto luz, porque à medida que eu vou trabalhando e vou me conectando com as pessoas, eu vou conseguindo também ver uma outra forma de ver o mundo, de ver negócios, de ver carreira, de ver o empreendedorismo mesmo, que é uma coisa que está bem na minha veia, assim. E uma coisa que sempre me instiga, assim, ó, é quem é a Rosa, né? Eu me sinto uma empreendedora e uma educadora hoje. Que legal. E assim, só que toda a minha base, eu sou contadora. Então essa coisa de eu ser contadora e aos poucos, e me vendo como uma empreendedora e como uma educadora, isso faz com que eu acorde todo dia mais entusiasmada para poder fazer cada vez mais. E eu não estou no LinkedIn. Não está no LinkedIn? Mesmo? É mesmo? Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, mais ou menos, mas hoje todo o meu movimento é em cima do Instagram, mas vou criar um LinkedIn. Ótimo, ótimo. E teus relacionamentos também são muito amplos, né? Então as pessoas te conhecem. Sim. É só uma forma de ter mais uma rede para poder as pessoas te conhecerem. Sim. Né? E é muito legal, Rosa, assim, que eu tive já a oportunidade de levar meus alunos para te visitar. Sou muito fã da tua trajetória e da forma que você inspira as pessoas que estão ao teu redor. Né? O teu nível de compartilhar é muito grande. E a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre dar e receber. Hoje, quem foi tua grande influência para que isso fosse a tua razão de ser? Quem que te influenciou? Quem são as pessoas que são tuas referências para isso? Então, eu tenho, na realidade hoje eu posso dizer para você que eu tenho 3 referências. A primeira é a minha mãe, porque eu fui muito cedo, eu fui uma ajudante dela. Então eu morava numa fazenda e eu ajudava ela a tirar leite da vaca, a matar porco, a fazer bolacha, a fazer sabão, a colher erva no mato. Tudo que ela fazia, eu fazia. E a minha mãe, ela tinha um sistema assim de trabalhar. E eu curtia isso. E tudo eu queria ajudar. Ela costurava, eu ia lá costurar com ela. Então ela me influenciou para que eu fosse uma pessoa mais organizada, planejada. Então tudo hoje eu planejo as coisas. E as coisas têm dado certo, porque eu planejo mentalmente, daí eu escrevo e daí as coisas vão acontecendo. A outra influência que eu tive muito forte mesmo foi a do meu pai. Porque assim, ó, por muitos anos, Lenir, eu fiquei tentando descobrir por que eu quis abrir um escritório de contabilidade. Eu queria empreender, mas por que é isso, entendeu? O que eu tinha a ver com contabilidade? Porque eu sempre me via muito com as pessoas e muito ligado assim, por que contabilidade? E eu contei várias histórias para mim, até que eu descobri. Eu descobri que a grande influência na minha vida foi o grande empreendedor, minha inspiração foi o meu pai. Porque quando eu tinha em torno de 7 para 9 anos, meu pai colocou 4 negócios e os 4 negócios dele faliram. Na mesma época? Na mesma época, assim, tudo em 2 anos. Ele tinha uma fazenda e a fazenda faliu, o banco tomou dele. E eu lembro da cena, assim, do oficial de justiça indo lá pegar as coisas. E aquela tragédia, assim, na família, porque faliu. E aí, na sequência, ele colocou uma empresa de transporte coletivo, onde tinha lá, ele comprou 3 Kombis para trazer as pessoas do sítio para a cidade. Só que o que aconteceu? Uma Kombi queimou, a outra tombou e ele vendeu a terceira para pagar o prejuízo. Nossa. E na sequência ele colocou uma mercearia. Não desistia. Ele colocou uma mercearia e eu ajudava ele na mercearia. Só que as pessoas não entravam na mercearia para comprar. E daí, o que aconteceu? Faliu de novo. Aí a gente se mudou de cidade, ele colocou uma padaria. Daí na cabeça dele, padaria dava dinheiro, ou ia dar certo. E eu ia com ele 4 horas da manhã, eu tinha 9 anos, para ajudar ele a fazer pão.
E eu ajudava, eu levava as cestas de vinho cheia de pão para levar nos bares, nos restaurantes, daí eu trazia os pães velhos, e daí eu percebi assim, meu Deus, mas estou trazendo muito pão velho, então quer dizer que não está dando certo. E daí logo fechou também. Só que todas as pessoas que conheciam meu pai achavam que ele era um fracassado, porque ele não dava certo as coisas dele. Mas para mim ele era um herói, porque ele tentava e ele não desistia. E aí muito mais tarde, quando eu decidi qual faculdade fazer, não sei, veio isso na minha cabeça, tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa que eu possa abrir uma empresa. E daí eu tinha 3 opções, contabilidade, economia ou administração. E eu falei assim, não, é contabilidade, porque contabilidade eu posso abrir uma empresa. E daí mais tarde eu descobri o seguinte, por que eu abri a Luz Oliveira? Para ajudar o seu Miguel. Quem é o seu Miguel? São todos os empreendedores que sonham, que têm uma ideia de montar o seu negócio e que sonham em ficar rico, em que dê certo, mas nem sempre é assim. E daí ao longo da minha carreira eu fui tentando trabalhar com a minha equipe, você que já foi lá, tu sabe como é que é. Exato. E com toda a metodologia de gestão e forma de trabalhar e muda para cá, para que a gente pudesse cada vez mais ajudar esse empreendedor, que vem da onde? Da inspiração do meu pai. Então é aí que surgiu tudo, assim, é daí que veio, a raiz disso, você que trabalha a carreira, é disso, entendeu, Nenê? A essência, porque na verdade isso é o que é o motivo, né? O nosso porquê. Isso, é o nosso porquê, isso mesmo. E aí, a terceira inspiração, porque daí eu fui buscando, né? Todos os cursos que vocês imaginar eu fiz. Eu fiz Dale Carnegie, eu fiz já Enneagrama, eu fiz DISC, Empretec, eu fiz aqueles cursos que vai lá em Jaraguá, que fica 3 dias mergulhada lá. Eu fiz, se pensar de curso, eu fazia. Só que eu não conseguia achar um que fosse um processo de educação. Então eu fazia, era legal, e depois não conseguia continuar. E daí o que aconteceu nos últimos 10 anos? Eu comecei o Metanoia, que é um processo de educação, porque não tem mais fim. Processo não tem fim. Então eu comecei. O próprio nome Metanoia, né? Então o que aconteceu? Daí isso também foi uma inspiração para mim, porque daí aí o meu mundo mudou, porque até então eu me sentia uma pessoa, vamos pensar assim, normal. Depois disso, que buscava, e eu tinha uma empresa de um tamanho normal, porque o escritório de contabilidade no Brasil é uma empresa que tem em média, sei lá, 20 pessoas, e era o que eu tinha. E depois do Metanoia, a gente se transformou, porque nós saímos de 20 para 100 pessoas. Uau! E abrimos uma filial em São Paulo, entendeu? Então tudo isso houve mas eu fui preparada para isso, sabe? Parece que assim, eu fui buscando isso, até que daí, bum, aconteceu. Só que não para. Porque a gente não tem fim, a gente não tem, nós não estamos prontos, né? A gente é um processo em elaboração. Então, eu continuei buscando e buscando. Então, essas são as 3 inspirações. A minha mãe, o meu pai e o próprio Roberto Tranjan, que é o fundador, o mentor, né, da Metanoia. Uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu fui levar os meus alunos, Rosa, a gente está muito acostumado a ir numa empresa e achar o organograma da empresa, né? Aquelas figuras... E que são também simbologias de poder dentro de uma organização, né? E eu lembro que o teu organograma, ele era o teu time e os diretores apoiando. Né? Então, isso chama muita atenção, porque esse discurso de contribuir, de apoiar, de educar, não é um discurso na teoria, é na prática também. Sim. Né? Essa abertura para as pessoas. Mas, na tua opinião, como é que você se percebe influenciando as pessoas no teu dia a dia? Através da educação, através da tua consultoria, agora você também está com treinamentos. Essa é uma forma de dividir o que você conseguiu agregar para ti até hoje? Quais são os caminhos? Então, o caminho, assim, eu entendo que o caminho sempre é o exemplo. Então, assim, o que eu tenho, como é que eu faço para influenciar as pessoas? Eu sou um testemunho. Então eu acho que isso não tem mais. Daí tu pode falar o que quiser. Eu posso escrever um livro, posso fazer o que quiser, mas daí... Já escreveu, né? Eu já escrevi, mas assim, o lance tá... Assim, você vai lá, se você olhar no meu Instagram, se você for na minha casa, se você for na minha empresa, você vai ver que é a mesma coisa. Elas estão coerentes. Então, se você perceber assim, quantos anos tem a minha empresa? O que eu já construí, como eu estou inserida aqui em Joinville ou em São Paulo. Então, isso é um testemunho. Então, através disso, para mim, eu influencio as pessoas. Porque as pessoas dizem assim, se deu certo isso para a Rosa, então eu também quero disso. Posso tentar. Tá, posso tentar. Então, legal. Daí, quando eles conhecem a minha história, que eu vim lá do Paraná,
que eu não tinha nem o que comer, que é possível, que não é uma coisa assim que eu nasci e daí meus pais eram contadores e daí a coisa... Não, eu fui do zero. Então as pessoas dizem, nossa, então eu também consigo. Então todos os alunos que saem de lá, eles saem com esse sentimento de que eles podem também. A outra forma é assim, ó. Daí além disso, eu sou uma pessoa que eu acho que não existe fé sem ação. Então eu sou movida pela fé, só que eu vou para ação. E eu não fico muito preocupada se vai dar certo ou não. Eu vou lá e faço. Eu vou experimentar. Eu vou fazendo. Se não deu certo daquele jeito, eu vou fazer de novo e de novo, até que um dia vai dar certo. Então o que eu faço? Eu recebo um treinamento, eu já vou e replico. Então todo treinamento que eu recebo, eu vou lá e já passo para a minha equipe. Aí se eu encontro um cliente, daí aquilo, eu já conectei aquela informação, eu já falo para você. Então essa é uma forma de inspirar também, porque daí eu estou já replicando aquilo que eu consegui captar. Para conseguir atingir mais pessoas, o que eu tenho feito? Eu tenho feito os treinamentos. Então como é que surgiu a ideia dos treinamentos? Era assim, as pessoas vinham para abrir uma empresa. E assim, eu perguntava sempre assim, por que tu quer abrir uma empresa? E o que você acha que as pessoas respondem, Lenir? Quando eu pergunto por que elas querem abrir. Eu acho que a grande ideia de autonomia versus trabalhar menos. Isso não é verdade. Isso aí, isso é um mito. Mas tem outra coisa que eles respondem. Eles respondem que é em primeiro lugar. Essa é a segunda. Eu quero ganhar dinheiro. Certo. Que também não é verdade. Que demora para ganhar esse dinheiro. Então, o que acontecia? E primeiro que o negócio não pode ser aberto para ganhar dinheiro. Então, eu me incomodava muito ver isso. É um propósito errôneo, né? Isso, ele começa já... a empresa nasce pelo motivo errado. Então, eu via isso acontecendo, isso já me incomodava. E eu não sabia como resolver. Aí, ao longo da minha carreira, eu percebi que... Aí, as pessoas iam lá em acho que foi 2013, por aí, 2012... As pessoas vinham para abrir e eu dizia assim, por que tu quer abrir empresa? Elas respondiam isso, ou para ganhar dinheiro, ou para ter mais autonomia, trabalhar menos, garantir minha aposentadoria, essas coisas assim. E eu dizia assim, mas isso não vai dar certo. Vamos conversar sobre isso? E daí eu fui criando um treinamento, aos poucos, com base no que eu via. E aí eu vi que isso deu certo, porque as pessoas já começavam a abrir a empresa já pelo motivo certo. Daí já começou a melhorar. Só que eu não dou conta do individual. Certo. Que é o que você faz. Eu não dou conta dessa coisa de atender, porque daí chega uma hora, entra na parte pessoal dele, daí já não dá pra mim. Daí o que eu percebi? Que eu tinha que criar turmas. Aí isso daria certo. Aí eu comecei a juntar mais pessoas para entregar o treinamento. Aí os meus clientes, que já eram clientes há tempo, diziam assim, Rosa, quando eu abri a empresa eu não fiz isso, eu também quero. Daí fui criando turmas. Então hoje o treinamento, ele é feito para o empreendedor. Tanto para aquele que quer abrir uma empresa, que ele precisa ter o motivo certo, ou para aquele que já existe, mas que está lá assim, que tem sabe, que corrigir a rota sobrevivendo, vezes, né? Não sabe direito por que abriu. Então isso também, o treinamento também ajuda essas pessoas. Daí agora, eu organizei ele, porque daí eu vou fazendo e vai melhorando, né? E vai nascendo uma metodologia. Isso mesmo, os materiais, a forma. Então hoje ele já está organizado em 7 encontros. Cada encontro é um tema. Cada encontro tem um tipo de material, cada encontro ele pode ser feito só um encontro e depois não feito outro, mas na prática são modulares. Então, aí antes eu fazia só durante o dia, porque eu achava que a pessoa tinha que aprender, que tem que ser durante o dia. Hoje não, eu já faço à noite também, eu já fiz sábado. Então, eu fui criando formas de contribuir. Mas hoje, assim, tanto o nosso cliente lá da Luz Oliveira pode fazer o treinamento, como pessoas que não são. Às vezes ele vai lá e a gente percebe assim, o teu problema não é contador, o teu problema é outro. Tu não quer fazer o treinamento? Aí ele vem e faz o treinamento. E depois, às vezes, ele se transforma no nosso cliente, às vezes ele continua lá com o contador dele e continua trabalhando com a gente nos treinamentos. A essência, me parece, está muito mais a sustentabilidade do negócio. Isso aí. Entregar para ele do que efetivamente vai captar ou não pela afinidade ou pela necessidade. Isso mesmo. Mas não é um negócio fim. E o que eu trabalho no treinamento especificamente? A consciência dele sobre negócio. Que é o que a gente às vezes não tem. Ou que a gente não foi educado. Então, assim, toda a teoria é uma coisa. E daí o que ele faz quando ele quer abrir o negócio? Ele vai para o plano de negócio. Mas plano de negócio é um pedacinho que não vai garantir nada. É um detalhe. Então, ou ele vai para a estrutura. Ele vai alugar sala e ver o nome, cartão. Mas não é isso. Ele tem que começar a pensar diferente sobre as pessoas que ele vai atender, sobre os colaboradores que ele vai ter com ele, sobre o mundo, o que ele está contribuindo para o mundo.
E isso eu ajusto com ele. Então, o que eu trabalho com ele? O olhar dele para o negócio. E isso, gente, muda totalmente a vida dele. Porque daí ele fala assim, ó, antes do rico e depois do rico. Acredito. E a consciência dele, né? A consciência expande. Porque é uma coisa bem legal, Rosa, acho que compactua muito com a forma que a gente pensa na consultoria também, né? Eu falo muito pro time assim, ó, se a nossa empresa deixasse de existir amanhã, quem que ia sentir? O governo apenas pela arrecadação ou as pessoas que convivem com a gente? Sim. Então, tá muito atrelado à questão de propósito. Isso mesmo. Tu é uma pessoa que não para, né? Não. Como é que tu integra tudo isso? Filhos, negócio, atividade física, que pra ti é muito importante. Você é uma pessoa que parece buscar muito a questão do equilíbrio em tudo. Sim. Como é que tu consegue? Então, eu sou muito... como é que funciona? Eu planejo muito. E o que eu faço? Eu escrevo. Então, eu sempre passo para as pessoas que vão fazer os treinamentos comigo que é assim, ó, planejar é muito simples. É pensar e escrever. Ou tu contrata uma consultoria para fazer isso para ti. Mas se tu não tem se tu não consegue, é você mesmo, é você na fita. Então, sobe o mirante, vai pensando, volta pensando e escreve. Então, o que eu faço? Eu todo ano, desde que eu tenho 18 anos, eu escrevo o que eu quero. E eu vou organizando assim, o que eu quero na minha vida profissional, pessoal, físico, comida, tudo que tu imaginar. Eu abro item por item. Um dia eu vou te mostrar um que eu fiz antes de ter os filhos. Daí, todo ano eu crio um lema assim pra mim. O que eu quero para esse ano? Ou uma frase, ou um verbo. E daí o que eu vou trabalhando? Só que eu olho para esse planejamento praticamente toda semana. E eu vou corrigindo. Então hoje como é que funciona? Eu acordo às 5 horas da manhã, eu medito, aí depois eu preparo o café das crianças, eu levo eles para o colégio, 2 colégios diferentes, eu volto, acabo de me arrumar e faço inglês. Eu faço inglês todos os dias. Porque depois que fui para Dubai, que eu não conseguia me relacionar com as pessoas lá, eu disse assim, acabou, eu vou voltar a fazer inglês. Então eu faço inglês das 8 às 9 todo dia. Eu vou para a empresa, trabalho, depois eu cato meus filhos meio-dia, almoçamos, devolvo umas para o colégio e volto a trabalhar. 4h30 eu saio todos os dias. Eu me alimento e vou para a academia. Eu faço atividade física todos os dias. Mas eu não faço agora, eu faço desde os 18. As minhas filhas de 14 e 16 têm o mesmo corpo que eu tenho, porque eu tenho o mesmo corpo que eu tinha com 18. Porque eu cuido disso, isso para mim é importante. Então o que eu faço? Daí à noite, eu janto com as crianças, eu leio todos os dias, eu escrevo todos os dias. Então eu sou metódica. Certo. Aí, claro, tem dias que eu não faço nada, tem dias que estou cansada, me jogo lá no sofá e acabou. Mas na maioria dos dias, eu sou uma pessoa que, eu sou disciplinada. Então eu coloco aquilo no papel e vou fazendo. E daí quando eu não faço, aquilo me incomoda. Daí eu penso, por que eu não estou fazendo? Então eu tomo água com limão todo dia de manhã, eu como ovo, eu tomo café preto, eu não coloco açúcar. Então eu tenho assim mas isso, eu funciono assim. Entendeu? E daí eu vou organizando assim, a minha agenda da semana, eu já organizo assim, o que eu vou fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, já está tudo organizado. Porque lá na minha empresa, se tu já foi, eu não tenho mesa e nem sala, porque eu faço 2 coisas, ou eu estou no cliente, ou com o cliente, ou estou com a equipe. Então não precisa ter uma mesa, uma sala, uma coisa, entendeu? Então é isso que eu faço. Daí tem dias, por exemplo, não tem nenhuma reunião, a Lenir não me convidou para tomar um café, nem para fazer um podcast, e às vezes eu fico em casa. Eu já consigo fazer isso, mas eu tive que fazer terapia para conseguir. Para isso acontecer. Eu faço terapia toda semana, eu faço, massagem, eu faço pilates, eu já fiz aula de boxe, eu já fiz de tudo que vocês imaginarem de atividade, mas hoje eu me encaixei eu vou fazendo, e daí às vezes eu curto, às vezes não curto, e daí eu faço coisas assim, eu faço curso dos chakras, eu gosto de ler o Osho, que eu acho que ele um cara doido, assim. Eu tô fazendo um outro processo chamado Ciranda de Gaia. Eu faço meditação em grupo toda quarta-feira lá na Cida da Estágio. Ah, é verdade. É bem legal. Aí eu participo dos grupos. Eu sempre tô indo para São Paulo fazer meus cursos lá na Metanoia. Sempre se atualizando. Sempre. Eu gosto de estudar, entendeu? Eu gosto, assim, é uma coisa que eu curto, sabe? Uma coisa que tu falou que eu achei bacana, Rosa, é que você tenha o teu planejamento,
mas sempre tá revendo ele. Uhum. E as pessoas às vezes têm uma falsa ideia de que o planejamento ele é estático. Eu fiz, eu não posso mudar, Sim. né? E isso gera às vezes uma frustração, Gera. né? E lógico, eu tenho que ter uma rota, uma trilha. E a partir dali eu tenho uma meta, eu transformo isso em pequenas ações. Isso aí. Mas que eu tenho que revisá-las e entender que eu queria fazer uma especialização, mas eu resolvi ter filho naquele ano. Sim. Não quer dizer que eu preciso abandonar o sonho, eu só vou mudar a data de execução, Isso né? Isso aí. Então, me parece que fica muito claro para ti que eu preciso ter um alvo, mas que não quer dizer que ele vai ser estático. E eu também posso mudá-lo. Isso é natural para ti, sim. Faz sentido. Então, eu tenho 6 passos para fazer isso. Eu tenho uma metodologia já de criar o planejamento. Esse ano eu fiz treinamento para as pessoas. Eu criei um curso para fazer planejamento. Planeje o seu ano e tenha um 2009 extraordinário. Eu fiz um treinamento dia 8 de janeiro e lotou, tinha 40 pessoas. Que delícia. Olha só, eu criei 6 passos. Era o seguinte: primeiro, imaginar. Então a pessoa tinha que desenhar mesmo, o que ela quer para o ano de 2019, ou para agora, não importa. Então o desenhar, ele sai daqui e vai para o desenho. Materializa. Né? Mas a ideia é que tu fizesse um desenho, não assim 10 desenhos. Certo. Que representasse o que tu queria. O segundo, e eu sempre faço isso também, o segundo passo é você escrever. Mas não é para escrever tópico, é assim, certo. Escrever como se fosse uma carta, assim, sabe? Eu quero esse ano, vai escrevendo o que sair. Geralmente as pessoas escrevem 2 páginas, que é o que eu faço. Escreve. Daí depois organiza. Será que eu estou pensando na minha saúde? Como é que está organizado? Será que eu pensei na família? Será que eu pensei no lazer? Áreas, isso, as principais como áreas. Se fosse um holograma, assim. Aí tu organiza. Depois que fez essa organização, aí vai para a rotina. Porque se você vai fazer inglês, então qual o tempo, que tempo que tu vai usar? Macroações. Isso, aí vai pro tempo. Eu vou viajar. Quando? Eu quero conhecer Campos do Jordão. Que época? Aí tu já vai pro detalhe. Depois vai pro orçamento. Porque se eu vou fazer inglês, de onde vai vir o dinheiro? Se eu vou viajar, como é que vai ser o meu orçamento? O que eu vou abrir mão? Isso. Depois de feito isso, daí aí não tem pra ninguém, porque tu já organizou isso, entendeu? Aí você vai pra coisa que você tem que mudar em você. Um comportamentinho, assim, que eu chamei isso de amor. Então, assim, o quanto você se ama o suficiente para você cumprir aquilo que você está se programando para você. Se permitir. Entendeu? Porque daí a gente fica se sabotando. Então, aí é uma ação, assim, tipo, eu vou rever o meu planejamento toda semana. Eu vou cumprir com o combinado que eu fiz comigo. Um combinadinho. Porque tem uma frase que diz assim, ame o próximo como a ti mesmo. Só que na minha opinião, essa frase, ela está invertida. Tinha que ser assim, ame a ti mesmo como o próximo. Daí a gente sempre lembra do próximo, mas a gente esquece da gente. Entendeu? E se eu amar o próximo como eu me amo, tá isso, muito legal. Mas só que a gente faz o inverso. A gente acha que é legal, assim, ajudar todo mundo. Mas a gente não se ajuda. O dia que a gente se ajudar, automaticamente eu vou ajudar o próximo. Quando eu tô bem, o próximo vai estar bem porque eu tô bem. Exatamente. Agora, se eu tô mal, eu vou ter que ter ajuda de alguém. Então, essa é a inversão. E daí eu falo um pouquinho sobre isso. Então, é o que eu faço. Então, assim... E saio dali com um plano materializado. Isso, num caderninho, certinho. Então, não tem como. Aí, o que vai acontecer? Aí, você tem que regular. Você tem que, daí, toda semana, olhar, porque... E disciplina, né, disciplina. Rosa? Porque também, muitas vezes, as pessoas dedicam tempo para fazer esse planejamento, mas não vão lá toda semana, fazer uma correção de rota, isso né? Mesmo. E faz parte, né? Às vezes a gente planejou fazer determinadas coisas que, né, eu brinco, se eu quero jogar tênis ao ar livre em Joinville, tem dias que vão estar chovendo. Tem dias que não vai dar. E aí eu não vou poder jogar. O que eu vou fazer? Eu vou reclamar da chuva ou vou me reorganizar e fazer outra coisa? É isso mesmo. Né? E uma outra coisa, Rosa, que eu me inspiro muito em ti, porque agora eu tenho 2 filhas, né? Você tem 3. 3. E eu acho que até o casal que são gêmeos, né? São gêmeos, tem 14 anos. Que desafiador. O quanto que hoje ser mãe te inspira profissionalmente? Muito. Porque o que acontece? Uma coisa bem interessante. A minha filha de 16 anos, aí eu tô no Instagram.
Então, o que acontece? Rosa dá luz, tá? Se alguém quiser me seguir. Legal, legal. Aí, olha só. Aí, o que acontece? Todas as amigas da minha filha me seguem. E elas compartilham com a minha filha, dizem assim, mãe, Júlia, tão bonitinho que a tua mãe escreveu. Ai, achei tão legal. Daí, como essa idade há um distanciamento, do tipo assim, a mãe é um tipo, eu sou de outro, a gente vai se ajudando. E outra coisa, eles se colaboram, do tipo assim, vamos ajudar a mamãe a preparar o café, vamos se organizar aqui para que a mãe possa fazer esse curso. E hoje está organizado assim, a Júlia quer fazer direito, ela já botou isso na cabeça, ou ciências políticas, e ela quer ir para São Paulo fazer o terceirão já com 17 anos, pensa. A Amanda quer ser contadora, já está na cabeça dela, assim, do tipo assim, eu quero, me inspiro na minha mãe. E o Pedro quer cuidar do treinamento lá, que é o Rico. É o que ele está dizendo hoje. Então, tudo isso, você vê assim, daí eu fico vendo os comportamentos deles, em relação ao horário, em relação ao que eles querem fazer, já é uma coisa que foi plantando, assim, sabe? Então, hoje... O exemplo ali. O exemplo está ali, entendeu? Então, o que acontece? O tomar café com eles de manhã, que eu faço panqueca, eu preparo a mesa. Suco de laranja. É uma coisa tão gostosa que daí tu já começa o dia bem, para começar o teu dia assim, tipo, nossa, eu tô energizada aqui com os meus filhos. Quando eu volto para casa que eles estão, ou almoço com eles, tudo isso são coisas que me fazem cada vez pensar assim, não, eu tenho que cada vez ser essa inspiração para eles, porque é isso que vai nos retroalimentar, tanto eu com eles, como eles comigo, entendeu? Então, assim, é desafiador porque eles são bem adolescentes, mas eu sou bem aquela mãezona parceira deles. Certo. Então, assim, a gente conversa, hoje até tive uma conversa com eles, o que vocês acham disso? Qual que é o sentimento que vocês têm? E daí a gente conversa sobre isso. Tem uma conversa aberta. Bem aberta. Eu falo com eles sobre dinheiro, quanto que a mamãe ganha, o que eu fiz com o dinheiro, como é que não foi, quanto vocês acham quantos clientes tem que me pagar para mim comprar isso aqui. Então, tudo isso cria uma maturidade neles. E uma consciência, né? De consciência. Que não é fácil, né? Não. Eu precisei batalhar. Existe uma trajetória para isso acontecer, né? E o quanto tu integra isso de uma forma natural e saudável, né, Rosa? Sim. E o quanto isso te acrescenta até mesmo no sentido assim, se tá fazendo a diferença aqui, que eu convivo 24 horas, tá fazendo a diferença isso lá mesmo. fora também. E tem uma coisa bem interessante, Lenir, que eu faço um treinamento, que isso também é que dá muita gente, que é fazendo as pazes com o dinheiro. Ah, que bacana. Porque assim, um dos maiores mitos nossos é o dinheiro. É mais do que o sexo. Porque o sexo é ensinado na escola, mas sobre o dinheiro não é. Sim. E eu vejo que o maior problema das pessoas, dos empreendedores, está relacionado não com o dinheiro, mas como ele lida com o dinheiro. Certo. Então, os meus filhos é quase que um laboratório. Porque assim, eu dou R$100 pro Pedro, pra Amanda e pra Júlia. Cada um se comporta diferente sobre o dinheiro. Olha só, e é a mesma educação. Então, se eu dou pra Amanda, que ela é gêmea com o Pedro, eu dou 100. Ela gasta 10 e guarda 90. Olha que bacana. Se eu der pra Júlia 100, ela gasta o 100. O Pedro, ele gasta 150. Sério? Agora é o seguinte, por que será? Entendeu? É como ele lida com isso. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô ajustando isso. Porque não é legal também ela guardar os 90. Entendeu? E também não é legal ela gastar os 100. O que seria o natural? É tipo assim, é gastar o suficiente e guardar o restinho. Entendeu? É sempre assim, ganhei, guardei e depois eu gastei. Então, o que eu estou fazendo? Eu sempre estou falando sobre isso com eles. Até para entender a mentalidade deles, isso. Como é que eles estão se relacionando. E eu percebi que isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Essa é como eles lidam. Então, quando eu vejo isso acontecendo na minha casa, com as coisas, aí o que eu faço? Quando eu vou para o treinamento, eu tenho como transmitir insumos. Eu tenho ingrediente para falar assim, olha, como é que vocês lidam com isso? E são nos detalhes que as pessoas conseguem economizar e lidar com o dinheiro, não é nas coisas grandes. E tudo isso eu vou analisando. Como é que eles lidam com o lanche, por exemplo? Como é que eles lidam quando vão comprar um tênis? Se eles querem uma coisa de marca. E demorou para você encontrar isso? Você foi se experimentando? Fui. É porque assim, uma coisa sobre o tempo. Que uma coisa que eu também sempre falo. Se eu puder ajudar uma pessoa, eu sempre falo o seguinte, nunca mais fale correria. Nunca mais fale essa palavra. Porque é o seguinte, as pessoas sempre olham pra mim e dizem assim, deve estar uma correria. Eu nunca vou falar isso. Eu vou dizer assim, não, tranquilo.
Ó, quando tu me acionou lá, né? Eu disse, não, eu vou, não sei o quê, né? Eu só não posso essa semana. É verdade, tava de São Paulo também. Mas assim, eu jamais vou dizer, eu não posso, tá uma correria, tô matando 1 milhão por dia, porque isso não existe. É eu que criei. Então, se a pessoa não falar mais isso, ela já fez as pazes com o tempo. Agora sim, vamos lá pro doar. É assim, ó. Eu me sinto uma doadora compulsiva. Que bacana. É assim, ó. Mas eu tenho que equilibrar isso. Porque o equilíbrio da vida é o doar e o receber. Certo. Porque às vezes o que acontece? As pessoas querem me dar e eu digo assim, não preciso, não quero. Mas o doar tem que ser, assim, o receber tem a ver com Também, várias coisas. Sim. Tem assim, às vezes a pessoa quer me ajudar, às vezes a pessoa quer me elogiar, às vezes qualquer coisa. Antes eu dizia assim, não quero. Hoje não. Imagina, não sei o quê. Não, hoje eu tô aprendendo a receber, que é o equilíbrio. Mas o que é o doar? Eu me sinto uma doadora compulsiva. É assim, ó. Eu tô conversando com alguém e daí você fala sobre alguma coisa, eu já conecto alguma coisa para te ajudar. Mas é automático, eu não faço um esforço para fazer isso. Então, eu lembro na época que eu trabalhava, por exemplo, no banco, a pessoa dizia assim, eu tô abrindo uma empresa, então eu já conheço alguém, eu já conectava. E daí eu já ligava e daí a coisa fluía, assim. Eu tive esse movimento, assim, isso é dentro dos talentos lá, eu acho que é pensamento estratégico, sabe? É uma coisa assim, eu já vou conectando e já vou fazendo, e é automático, e não importa quem seja a pessoa. Só que daí o que acontece? Como é que eu fui descobrindo? Eu fui descobrindo aos poucos, porque daí assim, eu comecei trabalhando no meu primeiro emprego mesmo, de carteira. Eu já entrei com o meu pedido de aposentadoria, tenho 30 anos de contribuição. Não acredito. Porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Na época poderia. Aí com 14 eu era costureira. Então assim, daí lá como costureira, até hoje eu tenho coisas ainda dessa época, entendeu? De como eu lidava com isso. Certo. Aí depois eu trabalhei no Laboratório Catarinense. Eu trabalhei 3 anos lá no Laboratório Catarinense, eu fazia 3 coisas. Tirava xerox, controlava o material de expediente e eu passava telex. Alguém já ouviu falar em telex? Sim, nossa, entendeu? É muito antigo. Mas por que eu consegui lá? Porque eu fazia curso no Senac. Porque assim, eu trabalhava das 5h30 nessa malharia, na Lumière. À tarde eu fazia cursinho no Senac e à noite eu fazia a 7ª série. No Arnaldo Moreira do Alá, no Consil. Sei. Então eu ia dormir meia-noite e acordava às 4, com 14 anos. Nossa. E aí eu fui me experimentando, porque eu vi que eu dava conta. Mas por que eu dava conta? Porque quando eu tinha 7 anos, eu já tinha uma vida de fazer as coisas com a minha mãe. Não é que eu comecei do zero, assim, já tinha esse movimento. Já tinha uma referência, né? Tinha uma referência. Aí, depois, no Laboratório Catarinense, eu trabalhava o dia todo e tal. Aí eu botei na cabeça que eu queria trabalhar num banco. Primeiro, porque era o sonho do meu pai, porque lembra que era chique trabalhar em banco? Sim. E outro, porque eu trabalhava 6 horas, daí eu poderia fazer faculdade. Então, eu fiz um movimento, assim, de como é que eu posso fazer isso? Então, eu fui me experimentando e fui fazendo as coisas. E depois só que eu resolvi fazer contabilidade, que daí eu fazia estágio, e daí começou a minha vida relacionada com a contabilidade e o empreendedorismo. O empreender vem em quantos anos? A gente abriu um negócio com 21 anos. Uau! Então assim, como é que era o empreender? A gente abriu a empresa com 21 anos, no nome dos pais do Fernão, que era meu marido na época. E o que aconteceu? Eu tinha uma cara muito de nova. Porque hoje já tem uma cara de nova, mas pensa na época, né? Com 21! Com 21. Então eu usava franjinha e eu tinha uma cara de novinha. Daí as pessoas ligavam assim, quero falar com a Dona Rosa. Daí era eu, daí as pessoas se assustavam, porque eu era muito novinha. Entendi. E daí eu lembro que eu perguntei pra uma amiga, como é que eu faço pra parecer mais velha? Ela disse, usa blusa de botão, calça social e sapatinho e tira essa franja. Porque eu tinha que parecer mais velha, porque contabilidade tinha que parecer mais séria. Então o meu nome me ajudava. Né? Meu nome me ajudava, porque Rosa é nome de velha. Mas a minha aparência não. Então eu fui experimentando. Daí o que acontecia quando alguém... Por que deu certo? Porque eu trabalhava num banco e as pessoas diziam assim, Rosa, eu quero abrir uma empresa. Daí ali eu já doava. Eu disse, deixa comigo. Eu sei como fazer. Mas nem sabia. Eu chegava na faculdade, perguntava pro Fernão, eu sei como fazer. Daí a gente ia atrás. Eu tenho uma empresa que queria passar para ti. Não, deixa comigo. E daí eu fui fazendo, eu fui experimentando o que era doar. No caso tinha 2 empresas, né? Isso. Trabalhava no banco e já estava... E daí fui indo. Até que saí do banco e fiquei dentro só desse movimento de ter a contabilidade. Então assim, foram coisas que eu fui fazendo.
que eu fui experimentando. E fui fazendo, e cada vez mais. Daí toda vez que vinha alguém para abrir empresa, eu ficava conversando horas com aquela pessoa. Daí depois fui voltando esse conhecimento mais para a equipe. E aí até que fui criando os treinamentos, que hoje é a minha forma maior que eu tenho de doar. Então às vezes eu conheço alguém, eu já digo assim, vai pro treinamento. E daí a pessoa vai e ali ela se conecta comigo e daí continua e ela quer saber qual o treinamento que tem. As coisas daí vão fluindo, assim, sabe? Que conselho que tu daria hoje, Rosa, para um profissional que está repensando sua carreira? Eu estou aqui na organização, estou trabalhando aqui, mas eu acho que eu quero empreender. O que eu preciso pensar? Você comentou assim, as pessoas te procuram muito no lance de querer ganhar dinheiro. Mas qual é o primeiro fator que eu tenho que pensar quando eu vou abrir um negócio? O primeiro fator que a pessoa tem que pensar é o seguinte, é bem difícil, assim, a pessoa pensar nisso nesse primeiro momento, mas é assim, ele teria que pensar o seguinte, que problema ele quer resolver no mundo? Ou melhor, para quem ele gostaria de resolver alguma coisa? Quem são as pessoas que ele quer resolver? Porque assim, todo mundo tem um talento, alguma coisa que ele sabe fazer bem. Sim. Pode ser uma vocação, qualquer coisa. O problema é que a pessoa não sabe qual é a vocação dela. Mas se ela sabe, mas não importa o que ela faça, vamos supor que ela seja, sei lá, que ela seja uma profissional do comércio exterior, um exemplo, tá? Então ela sabe fazer aquilo. Então assim, ela teria que pegar esse talento, essa chama dela, e linkar com o chamado, que é quem? O cliente. Então, assim, eu quero atender as pessoas que precisam de informação sobre o comércio exterior, que querem importar produtos para o Brasil, por exemplo, entendeu? Então, na hora que ela começa a pensar quem são essas pessoas, ela vai se conectando. Ela vai começar a ligar o talento dela com essa pessoa, que é o servir, porque nós só viemos para a Terra para servir. Então, na hora que ela conseguir fazer isso, o mundo se abre e os medos vão embora. Então, o que ela tem que buscar? Ela tem que, uma dica é o seguinte, ela fazer uma lista. Lista dos, assim, quais são os meus desejos? Por que eu quero abrir? Ela faz uma lista, faz uma listinha. Aí a outra lista é o seguinte, quais são os meus medos? Ela vai botando os medos. Ela olha para as duas listas e olha assim, a minha lista de desejo é maior do que a do medo? Daí, quando ela olhar isso, ela vai começar a regular. Por que eu tô com esse medo? Olha só, o antídoto pro medo é o desejo. Então, o negócio não pode nascer do medo. O que é o medo? Eu quero ganhar dinheiro, quero me aposentar, quero trabalhar menos. Medo de não ter, exatamente. Esses são os medos. Então, ela tem que diminuir o medo e aumentar o desejo. Pode ter medo, não tem problema. Claro que mas sim. O desejo tem que ser maior. Tem que ser maior. Quando a lista dela do desejo for maior que o medo, ela pode abrir o negócio. Enquanto isso, não. Ela tem que esperar o medo dela diminuir. Como é que faz para o medo diminuir? Entrar em contato com o medo. Ela tem que procurar você, para entender por que tem esse medo. Ela nível tem de que autoconhecimento da carreira, estudar, ver vídeo e conversar comigo, ir lá no Sebrae, fazer o que todo mundo faz, seguir aquele caminho. Aí a hora que ela percebeu, poxa, não precisa ter esse medo. Aí diminuiu, aumentou mais o desejo. Aí ela diz, agora eu posso empreender. Posso começar e pensar em empreender. Assim, uma coisa que eu fiz muito, assim, eu trabalhei muito, assim, porque eu achava que eu tinha que trabalhar muito, que o segredo da vida era trabalhar 12 horas por dia. Então, hoje, se eu tivesse que voltar, eu trabalharia menos, porque não é isso. Não é a quantidade. Não é a quantidade. E assim, e as pessoas que estão com a gente estão dizendo assim, deixa comigo. E antes eu pegava tudo para mim. Porque eu queria que eu fazer, porque eu achava que tinha que ser do meu jeito, sei lá. Então eu voltaria e olharia para a minha equipe e dizia assim, pode fazer isso para mim? Pode fazer isso aqui para mim? Pode. E eu trabalharia um pouco menos para que eu pudesse fazer outras coisas que eu fui deixando. Então assim, eu sinto assim que eu deixei eu mesma um pouco pelo caminho. Eu deixei, como eu sou muito do fazer, então eu não sentia. Então eu perdi um pouco da beleza do caminho, do sentir, do se emocionar, do chorar, sabe assim? Das sensações. Das sensações. Eu ia pro fazer, vamos lá, vamos. E tudo eu fiz. Mas hoje eu voltaria e dizer assim, não, eu não preciso mais disso. Deixa eu apreciar deixa eu curtir o nascer do sol, deixa eu curtir o pôr do sol. Eu quero chorar, hoje eu quero chorar.
Eu ia curtir a minha TPM, que eu nunca curti. Eu ia curtir uma gripe, que eu nunca tive condições de curtir. Eu ia curtir aquele, tipo assim, os lutos da vida. Eu ia curtir as emoções que eu acho que eu passei batido, assim, sabe? Então, hoje, eu sinto, assim, que eu deixei isso passar. Mas eu sempre estou buscando sentir mais. Então, eu boto a mão no coração e digo assim, o que eu estou sentindo? O que eu estou percebendo? Mas eu tive que viver 40 anos, porque eu tenho 47, para sacar isso. Então, eu não sinto culpada por isso. Eu só acho que, como a tua pergunta, o que eu faria diferente? Eu falei assim, eu faria menos, assim, eu faria mais devagar. Eu contemplaria mais e faria as coisas menos rápido. Porque eu sempre gosto de ter 3 panelas no fogão. Porque eu acho que é legal, assim, tu fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Eu ia fazer diferente. Eu ia fazer para fazer outro, para fazer outro. Não precisa. Eu tive 3 filhos de uma vez só. Pois é, com intervalo de 2 anos. Né? Então, tudo eu fazia assim. Eu dava banho neles, os 3 ao mesmo tempo. Linha de produção. Eu fazia assim, eu achava o máximo aquilo. Hoje já não. Eu acho que eu ia dar banho só num filho primeiro, contemplar aquilo. Depois agora eu vou pegar o outro. Eu dava mamar para os 2 ao mesmo tempo. Eu dava um peito para cada um. Entendeu? Que loucura. Então, assim, eu sempre fui muito assim. Hoje não, eu faria diferente. Eu falei assim, não preciso disso. Só que foi o que eu fiz. Foi do jeito que eu achei que era. E agora a gente vai melhorando. Melhorando. Né? As pessoas vão amar te ouvir, amar a tua história, que é uma história feita de muitos aprendizados, né? Mas eu te diria assim que eu aprendi muito com esse bate-papo. Que bom. Eu gosto muito de estar contigo, né? Tu é uma pessoa assim muito, muito presente. Né? Eu estou ali porque eu quero estar ali, isso é muito gostoso. Então eu quero assim te agradecer de coração, que bom. Né? Em nome do time que vai poder assistir depois, legal. as pessoas que vão ter oportunidade de se conectar com a tua história, né? Te seguir no Instagram, né? Rosa da Luz, Rosa da Luz. E obrigada, Rosa. Imagina. Obrigada, e eu queria fazer um convite para você, para tua equipe, para todas as pessoas que te ouvem. A partir de julho eu vou começar um processo de ampliação da consciência para elevar o espírito humano chamado chamamento. Então eu vou receber todo um treinamento para fazer. Ano passado eu já fiz alguns, mas esse ano eu vou entrar com força total. Ele é gratuito. Provavelmente vou fazer à noite, vai ter sábados, vai ter em horários bem alternativos para que todas as pessoas possam encontrar um significado na sua vida. Isso é o objetivo do chamamento. E eu vou estar fazendo parte aqui, compartilhando em uma forma de retribuir tudo o que Deus me deu até esse momento. Eu já vou querer te convidar então, Rosa, para separar um tempo para o nosso grupo de executivos. Pode Nós contar temos comigo. Hoje um grupo de aproximadamente em cada evento 30, 40 Ótimo. Executivos e o processo de transição é ótimo. Então, dá um chamamento para esse grupo. Dá para fazer exclusivo para esse grupo. Excelente. Tá, pode contar comigo. Obrigada, tá Rosa. Bom? Obrigada mesmo. Obrigada pelo teu tempo. Nossa, que gostoso. Que bom. Que legal. Era isso? Era isso. Nem sei quanto tempo.